Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, querido. Glória a Deus. Obrigado. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Eu gosto muito desse louvor porque ele traz uma realidade, né? A nossa memória, que o Rei ressuscitou, Jesus ressuscitou, quer dizer, ele não está e nem permaneceu no seu túmulo. Pelo contrário, ele foi visto por mais de 500 pessoas ao mesmo tempo após a sua ressurreição, conforme relatos das Escrituras. Além dos seus apóstolos, né, dos seus 12 apóstolos e uma outra multidão de 120 pessoas, ele também foi vista, né, por mais de 500 irmãos. Glória a Deus. Glória. Queridos, eu quero ler um texto com você, bastante conhecido, né, na igreja, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16. João 3,16. Pode acompanhar aqui quem não trouxe a sua Bíblia, né? Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Feche os teus olhos aí, querido, mais uma vez, mesmo sentar. Vamos fazer mais uma oração ao Pai. Pai Santo, Deus soberano, digno de toda honra e toda glória, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, Pai, qual foi enviado a este mundo para nos salvar, para nos redimir das nossas transgressões, nossos pecados, ó Pai, e nos conceder vida e vida eterna, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para prestar-lhe culto e adorar o teu nome, Senhor meu Deus, porque és digno. E também para aprendermos mais acerca da tua palavra, Pai. Palavra esta que é palavras de vida eterna, Senhor. E que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, possa nos trazer entendimento e revelação da tua palavra, por meio da revelação do Espírito do Senhor, em cada alma e em cada coração que aqui se encontra nesta noite, Pai. Que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, Pai. Que o Senhor venha ministrar em nossos corações palavras de vida eterna, palavras de transformação, Pai. Palavras de salvação, meu Deus. Por isso, toma, Pai, o teu lugar nesta reunião, Senhor, o teu lugar de preeminência, Senhor, de honra, para que o teu nome seja honrado e glorificado pelo teu povo, e para que aqueles que aqui estão possam sentir a tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos ao longo deste mês de novembro, né, falando palavras voltadas ao evangelismo, a questões de trazer para nós e para aqueles que nos visitam também o conhecimento do propósito de salvação que Deus nos deu. Eu falei no caso, no primeiro domingo de novembro, uma questão que os irmãos puderam entender, quem esteve presente, que ninguém pode salvar a si mesmo pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos. Se assim nós o fizéssemos, ou se considerássemos que pudéssemos a salvar a nós mesmos, logo não haveria necessidade de um Salvador. Logo Jesus padeceu em vão. Tudo aquilo que foi feito por Ele não teria valor algum se eu me salvo pelos meus méritos, pelas minhas boas obras, ou por eu ser alguém ou uma pessoa boa. Então por que eu precisaria de Jesus se eu mesmo posso salvar a mim mesmo? Não é verdade? Não precisaria. E nem Jesus precisaria ter vindo ao mundo se o ser humano fosse salvo pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, pelos seus feitos. Entendendo nós, pelas Escrituras Sagradas, que nós todos somos falhos, somos pecadores, fomos vendidos sob o pecado, mas comprados pelo preço de sangue, o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz. A Bíblia diz que nós não fomos comprados por ouro, ou por prata, ou por coisas corruptíveis deste mundo, mas somos comprados pelo precioso sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos comprou de volta para Deus, e Ele então pode e faz, né? Ele nos salva, amém? E a Bíblia diz, queridos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que isto fosse feito, para que esta obra salvífica fosse realizada mediante os méritos de Jesus. Então, se hoje eu e você somos salvos mediante os méritos de Cristo, para que ninguém se glorie,
para que ninguém se ensoberbeça, dizendo, eu salvei porque eu sou bom, eu sou o cara, e dá minha salvação aí, Senhor, porque eu mereço a salvação, porque eu fui uma pessoa boa. Quanta arrogância e quanta soberba num coração assim. Mas quando nós reconhecemos em nós que somos falhos e que somos pecadores por natureza, e que necessitamos sim de alguém que intervenha a nosso favor, como foi o caso de Jesus, então nós somos salvos mediante os méritos de Cristo, porque reconhecemos nos méritos de Cristo, na obra de Jesus, que Ele que nos salvou, e não nós mesmos pelas nossas obras. Então, porque se fôssemos o contrário, se achávamos, como disse antes, se fôssemos salvos pelos nossos méritos, logo não tinha necessidade de Jesus ter vindo ao mundo, logo não haveria necessidade de nós crermos em Jesus. Então, amados, o cristianismo é a única religião na face da terra que coloca a salvação nos méritos de uma outra pessoa, de um outro ser, no caso de Cristo. Não é nos nossos esforços nem nos nossos méritos, porque todas as demais religiões baseiam-se nos méritos humanos, nos esforços humanos. Mas mediante Deus, como nós falamos também, sabemos que a nossa justiça, por mais boa que seja, ainda é trapo de imundície. E queridos, e quando nós entendemos o texto que nós lemos aqui, que Deus nos amou, mesmo nós sendo ainda pecadores, como diz lá no livro de Romanos, nos amou e nos deu prova deste amor, sendo que nós éramos vendidos sob pecado, nós éramos pecadores por natureza. Eu poderia até inclusive fazer uma pergunta, quem nunca pecou aqui? Como disse Jesus, aqueles que trouxeram uma mulher em suspeita de adultério, que queriam que Jesus apedrejasse ela, que condenasse ela. Jesus disse para aquela multidão de pessoas que ela trouxeram, disse assim, quem não tem pecado entre vocês que atire a primeira pedra? Ou ficou um querido? E se eu fizesse a mesma pergunta que Jesus fez, quem de nós não tem pecado, que atire a primeira pedra? Ou que se levante, se acuse, pode sair daqui de dentro. Se você nunca pecou, você já nem devia estar na terra, já devia estar no céu, não é verdade? Mas queridos, nós sabemos que somos pecadores, por um pensamento que você pensou, por uma mentira que você cometeu, uma palavra de maldizência que você proferiu, ou por uma soberba do teu coração, ou por apoiar, a tua pessoa nos teus próprios bens, achar que a riqueza pode nos salvar. Nada disso nos salva, queridos. Então, amados, nós apoiamos a nossa salvação em Cristo. Então, se nós estamos aqui, não é porque nós somos bons ou melhores do que ninguém, pelo contrário, é porque entendemos as nossas mazelas, conhecemos as nossas fraquezas, entendemos que somos falhos e pecadores e que precisamos de Jesus. Muitas vezes as pessoas nos acusam, porque tu é crente, quer ser melhor do que os outros. Não, pelo contrário, porque eu sou crente, é porque eu reconheço as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, eu reconheço que sou um pecador, e se eu estou lá buscando a presença do Senhor, é porque eu preciso da sua salvação, eu não posso salvar a mim mesmo. Então se nós estamos aqui, porque nós sabemos que dependemos da salvação de um outro ser, que é Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, que providenciou para nós um sacrifício perfeito, para que por meio do sangue de Jesus, o sangue do justo Jesus, nós tivéssemos a redenção da nossa alma, querido. E a Bíblia diz que Deus deu prova deste amor. Deus nos ama de tal modo, querido, que deu seu Filho Jesus por nós. E esta prova, diz o livro de Romanos, como eu falei antes, foi que Deus deu seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer que Jesus morreu, não, mas é porque nós somos pecadores e precisávamos da salvação. E Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Deus, então, dá o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu falava hoje à tarde no curso de batismo a respeito de uma fé frutífera. Queridos, a Bíblia diz que para que todo aquele que nele crer não pereça. Pode deixar o texto aqui. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu pergunto, que tipo de fé em Cristo é o que nos salva? Só saber da existência de Deus, eu falava hoje à tarde no curso de batismo, só saber da existência de Deus já basta, já é o suficiente? A Bíblia diz lá no livro de Tiago, na carta de Tiago, que até os demônios creem em Deus e estremecem de medo. E é uma fé, ou seja, saber que Deus existe, não é uma fé salvífica, saber apenas da existência de Deus, porque a Bíblia diz que os demônios também creem em Deus, e estremecem de medo, e nem por isso que eles creem ou sabem da existência de Deus, significa que eles sejam salvos. Pelo contrário, eles estremecem de medo porque eles sabem da sua condenação,
iminente. A fé que salva e que transforma as nossas vidas, ela é uma fé viva. É uma fé autêntica e que gera um fruto à altura desta fé. Ou seja, eu saber de que Deus existe, eu saber de que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo para morrer no meu lugar, para me salvar, para me redimir das minhas culpas e transgressões, não é uma fé suficiente para me salvar. Porque muitos no mundo já ouviram falar de Jesus, e até muitos creem que Jesus salva, mas tem uma fé que não tem frutos. E o que seria uma fé que tem frutos, queridos? O que seria o fruto de uma fé autêntica, uma fé genuína, uma fé salvífica? É uma fé que nos leva a entender e a viver o Evangelho. É uma fé que nos leva a tomarmos uma ação, uma atitude mediante a fé, ou seja, uma atitude mediante aquilo que eu creio. Os demônios creem em Deus, como eu disse, como diz a Bíblia, mas não vivem segundo a fé, não vivem segundo o Evangelho, porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, pode pôr ali. Todo aquele que crê. Então, uma fé genuína, uma fé autêntica, é uma fé que vai gerar em mim um fruto, ou seja, uma disposição de viver conforme esta fé a qual eu professo. É uma fé que me leva a conhecer profundamente e intimamente quem é o Deus a quem eu creio e quem eu professo como meu Senhor. Porque Deus, Romanos 1,16. Porque, queridos, não adianta nada eu dizer que eu creio em Deus e vivo contrário à vontade de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, primeiro o povo judeu que estava ouvindo o Evangelho pela primeira vez, como também do grego, ou seja, do império que estava ali, e também aos confins da terra, como a Bíblia diz depois, que seria ministrado o Evangelho do reino a todas as nações, tribos, povos e línguas. Então todo aquele que crê, mas é uma crença que me gera e que me tira de uma inércia, que me leva a produzir frutos dignos de arrependimento, como diz lá o profeta João Batista, no livro de Mateus, capítulo 3, e versículo 11, se não estou enganado, que diz ali, que ele batizava com água para o arrependimento, né? Mas que alguém viria depois dele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mas quando os fariseus estavam vindo ao batismo do profeta João Batista, ele disse que eles deveriam se arrepender e apresentar frutos dignos de arrependimento, ou seja, mostrar por meio das suas ações, das suas atitudes, por meio das suas obras, que eles realmente se arrependeram dos seus pecados. Uma fé genuína é uma fé que gera um fruto de arrependimento, que reconhece em Cristo o seu Salvador e que abandona a vida de pecado para viver uma vida em santidade na presença do Senhor para a salvação de sua alma. Talvez soe estranho o que eu estou dizendo para você hoje, querido, mas a fé genuína é a única fé que salva, mediante uma fé em Cristo que vai gerar um fruto autêntico na minha vida de arrependimento, de mudança de vida, de transformação da alma. É uma fé que gera vida no nosso ser, uma fé que transforma a nossa alma, que muda a forma como nós pensamos, a visão como nós enxergamos o mundo, a visão como nós vemos as coisas no nosso cotidiano e como nós enxergamos a nossa própria conduta de vida, como eu me comporto, aquilo que as minhas atitudes, as minhas ações me afastam de Deus ou elas me aproximam de Deus. Como eu sei que as minhas ações ou as minhas atitudes, o meu comportamento me aproximam de Deus? É quando eu vivo pela fé no Evangelho, sendo guiado e orientado pelo Espírito Santo através da vivência pela palavra do Senhor. Também ministrei no curso de batismo um outro texto que está escrito no livro de Mateus capítulo 7 e versículo 21 ao 23. Mateus capítulo 7 versículo 21. Aí. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Jesus disse, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Alguém que sabe da existência de Deus, que conhece a Deus, e que inclusive, de certa forma, estava envolvido na obra de Deus, porque expulsou o demônio, fez milagres no nome de Jesus, e profetizou no nome do Senhor, falou no nome do Senhor, mas não foi aceito no céu. Por que ele não foi aceito no céu? Porque ele vivia na prática da iniquidade, na prática do pecado. Ele não quis saber de viver uma vida na presença de Deus, por meio do Evangelho, por meio da palavra. Ele vivia uma vida dissoluta, como diz o texto, né, a respeito do filho pródigo, uma vida dissoluta, uma vida mundana, uma vida que desagradava a Deus. O que nós estamos falando, queridos, é uma questão bastante séria, até mesmo para nós, crentes, que muitas vezes estamos na igreja e que muitas vezes vivemos dando mau testemunho no mundo lá fora, que as pessoas ao olhar para a vida de certos cristãos, dizem assim no seu coração: se é para ser crente igual Beltrano, eu estou melhor do que ele, eu sirvo a Deus melhor do que o fulano que está na igreja. Isso é um mau testemunho, queridos. Esta pessoa, além de dar um mau testemunho e escandalizar os outros, está enganando a si mesmo, porque muitos vão dizer diante do Senhor naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não fizemos muitas maravilhas em teu nome, não expulsamos inclusive demônios em teu nome? Mas o Senhor vai dizer abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade. Inclusive no versículo 20 diz assim: portanto pelos seus frutos o conhecereis. Claro que o texto desenvolve, você pode ler em casa o capítulo 7 de Mateus também, todo ele, mas o texto desenvolve dizendo a respeito dos frutos da nossa vida, né? Dos frutos que nós estamos dando, frutos de vida. Qual é o nosso fruto que nós estamos dando perante o Senhor? Frutos que nos afastam de Deus ou frutos que nos aproximam do Senhor? E aí o Senhor então discorre dizendo, né, que nem todo que diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus. Amados, nós temos que entender uma coisa: Jesus, ele foi enviado a este mundo para morrer no meu e no teu lugar, no nosso lugar, o justo morrendo pelos injustos, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. E por meio de Jesus nós temos acesso a Deus, como diz lá no livro de João 14:6, né, que eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por meio de Jesus. E quando nós vamos até Jesus e começamos a buscar conhecer a Deus, as coisas da nossa vida começam a mudar e nos dar uma visão celestial das coisas, uma visão mais ampla das coisas. Eu quero contar um rápido testemunho da minha parte, da minha vida, aquilo que Deus fez na minha vida. Porque muitas vezes as pessoas lá fora têm um pensamento e uma ideia de que o crente, ele é uma pessoa bitolada, mas a Bíblia diz que o crente que recebeu o Espírito Santo, não estou falando de membros nominais de uma religião, mas estou falando de pessoas que creem em Jesus e que receberam o seu Espírito Santo, porque isso é algo sobrenatural e é algo real, que tiveram experiências com o Espírito de Deus, que foram transformados pela presença do Espírito em suas vidas. Isso não é religião, tá? Para ficar claro isso. Mas quando a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, tanto as coisas naturais quanto as coisas espirituais, sendo que logo o homem natural apenas compreende das coisas naturais, mas as coisas espirituais lhe parecem loucura e não pode entendê-las, diz a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 16. O homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito. Por isso é preciso receber do Espírito, porque é o Espírito que nos traz a revelação das Escrituras. E como meu testemunho que eu estava falando, muitas vezes antes de eu conhecer a Deus de fato e de verdade, eu era uma pessoa religiosa. Eu era uma pessoa que seguidamente eu lia as Escrituras, eu lia a Bíblia, lia, achava admirável as coisas as quais eu lia, né, a respeito daquilo que estava ali, e ficava imaginando como seria isso, essas coisas, esses milagres, expulsar demônios, essas coisas parece que surreal, ou até mesmo irreal, depende da nossa condição, coisas que saem do natural e entram num âmbito sobrenatural de fato.
que para nós, pessoas que são comuns, que ainda não receberam do Espírito, não vão entendê-las de fato. Vão achar que isso é loucura da nossa cabeça, é loucura do... né? E eu imaginava isso, como muitas pessoas hoje acham que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, diz a palavra. Porque viver pelo Espírito é loucura para aqueles que não têm o Espírito, porque não podem entendê-las e nem discerni-las, porque essas coisas se discernem espiritualmente, diz as Escrituras, diz a palavra de Deus. Então eu olhava aquilo e achava algo inatingível, inalcançável. As experiências dos personagens bíblicos, dos apóstolos, dos profetas, coisas sobrenaturais, maravilhosas, e que eu achava isso que era somente para aquele tempo, que não é para hoje. Essas coisas já passaram, hoje não acontecem mais essas coisas. Lia a Bíblia, não entendia muitas coisas, apesar de ler muito da Bíblia naquele tempo, não entendia, e em mim havia um grande vazio existencial, como muitos provavelmente devem ter, um vazio na alma. E o vazio na alma, queridos, eu quero dizer para você nesta noite que não é a mesma coisa que depressão, não. Você sabia que é algo diferente? Apesar de que muitas pessoas confundirem o vazio na alma com depressão, mas não é a mesma coisa. O vazio na alma é uma coisa, a depressão é uma enfermidade, uma doença. Inclusive crentes podem ter, né? E ela pode ser causada por vários aspectos, tanto físicos quanto espirituais, né? Fadiga mental, estresse, estresse pós-traumático, alguma coisa, ou sobrecarga do cérebro, ou um mau funcionamento do cérebro em produzir determinados hormônios, como a serotonina e outros ali também que são relacionados à questão do humor, e até mesmo uma opressão demoníaca. A depressão pode ocorrer por isso também, por uma depressão demoníaca. Mas já o vazio da alma é um vazio no coração que mesmo as pessoas que aparentemente estão saudáveis e até mesmo de certo modo são felizes, mas que ainda assim parece que falta alguma coisa no seu coração. Pessoas que são naturalmente normais, pessoas que são naturalmente saudáveis, mas parece que falta algo no coração. Parece que a vida não tem um sentido amplo das coisas. E o meu testemunho é, queridos, que quando eu tinha menos de 6 anos, porque eu me lembro que na época que eu fui para o colégio, normalmente se inicia o colégio com 6 anos, mas eu me lembro que antes de eu começar a ir para o colégio, uma criança, eu olhava muitas vezes à tardinha, morava no interior de Santa Cruz, aí eu morava no interior, perto, minha casa estava na beira de um mato, assim, de um capão, do mato, e eu olhava ao fim de tarde, o sol descendo, e ficava imaginando o que é a vida. Com menos de 6 anos de idade eu já pensava essas coisas. O que é a vida? Por que eu estou aqui? Por que nós seres humanos estamos aqui? Com capacidade cognitiva, com capacidade racional de filosofar sobre as questões da vida, o único ser que é capaz disso, que tem a consciência da sua própria existência, como também a consciência do seu fim. Que a vida é passageira neste mundo. Não é verdade? Que tristes seres nós somos, homens racional, que temos um entendimento da nossa existência, da nossa vivência e também do nosso fim. Se a vida fosse apenas isso, nós seríamos os mais infelizes animais da terra. Porque é melhor não ter a consciência do seu fim, da sua existência, como os animais, de certa forma, do que... Claro que eles têm, de uma certa forma, de um modo muito limitado, não nós como seres racionais, temos a capacidade de racionalizar e de pensar sobre essas questões, e eu ficava imaginando, ao pôr daquele sol, o que é a vida? Para que nós viemos a este mundo? Para sofrer apenas isso? Para ralar a vida toda, trabalhar, morrer? E se foi tudo? Eu ficava imaginando aquilo. E então isso me aguçou ao longo da minha vida, como eu disse, a buscar as respostas. Havia um vazio na minha alma. Por que nós somos criados? Por que nós somos formados? Por que nós estamos neste mundo? Por que nós estamos aí? Se a vida não vale nada, ou ela é algo passageiro que não tem nada depois, e por que nós sabemos tanto, conhecemos tanto, temos a capacidade racional e intelectual de conhecer, buscar, criar coisas, se vamos morrer e tudo vai passar? Inclusive, os cientistas falam a respeito da extinção da raça humana com o passar do tempo.
como já teve 5 extinções em massa na Terra, não vai ser diferente aos milhares de anos, como eles dizem. Mas por que isso? Por que nós existimos neste mundo, neste universo, se não temos nenhum propósito? E essas são perguntas filosóficas que a nossa alma questiona dentro de nós. E eu, talvez, não sei se todos pensam assim, mas eu tive essa experiência, né, não desta forma tão elaborada talvez, mas com menos de 6 anos de idade. Eu não me lembro quantos anos eu tinha, mas eu sei que eu nem ia no colégio ainda. E eu chorava muito, e dizia para minha mãe, eu vou morrer, e por quê? Uma preocupação em morrer já. E vendo o céu, né, eu imaginava o sol descendo, a noite chegando, e como se fosse a nossa vida. Né? Assim como o sol se põe, o dia termina, assim também seria a nossa vida. Um dia a nossa vida também ia terminar. E qual o sentido da vida? E o problema do vazio da nossa alma é essa questão, essa falta de propósito. Algo falta no ser humano. Às vezes a pessoa tem saúde, está bem, não está em depressão, tem um bom emprego, tem um bom trabalho, tem dinheiro, tem uma boa moradia, tem uma boa família, mas parece que algo ainda falta. As respostas da vida ainda não foram, talvez, respondidas para muitas pessoas. Há um vazio existencial, um vazio na alma. Não achou todas as respostas. E aí então as pessoas começam a buscar, a preencher esses vazios com tantas coisas deste mundo, querido. Ao invés de buscar em Deus as respostas, começam a buscar muitos na bebedeira, muitos nas drogas, muitos compulsoriamente em adquirir recursos e bens. Não que isso é pecado dentro, ter dinheiro, buscar recursos e afins, né? Mas o propósito da pessoa acaba se terminando e tendo isso como um fim. Não como um meio de existência ou de sobrevivência, mas como um fim. E assim faltam as respostas, queridos. Há um vazio na alma. E este vazio, quero dizer para você nesta noite, que ela só pode ser preenchida com Deus. Nada que você procure ou busque neste mundo vai de fato preencher este vazio que o ser humano tem na sua alma. E eu entendi isso depois. Apesar de não conhecer a Deus, um dia eu busquei as respostas no Senhor e eu as encontrei. E tive experiências, porque muitas vezes, como eu disse antes no início do culto, nós servimos um Deus vivo. Apesar de ser um Deus invisível, mas é um Deus real, um Deus sobrenatural, um Deus que se relaciona, um Deus que está presente. Basta nós nos rendermos a Ele. Então nós buscamos o Senhor e o Senhor se faz encontrar, como diz lá no livro de Jeremias 29:3, se não estou enganado a referência disso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma promessa de Deus, porém uma promessa condicional, como nós já falamos. Há uma condição. Eu só o encontro quando eu o busco. E não é de buscar de qualquer jeito, mas quando eu busco de todo o coração. E a promessa do Senhor é que você o encontrará de verdade. Esse Deus que todo mundo fala, mas poucos que têm tido experiências com Deus. Poucos têm tido experiências com Deus vivo. E quando nós falamos das experiências espirituais e sobrenaturais, e que Deus é um Deus que fala, nós taxamos como louco, esquizofrênico, maluco da cabeça. Ó, fala com Deus, Deus vai falar contigo. Quem é tu para Deus falar contigo? Mas saiba, queridos, Deus é um Deus que se relaciona. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que concede experiências espirituais e inclusive sobrenaturais. Deus é um Deus tremendo. Ele é um Deus presente que nos ouve quando nós nos rendemos de verdade a Ele, quando nós o buscamos de todo o coração, porque a condição é buscar e buscar de todo o coração. Essa é a condição do texto, para que nós o encontremos a palavra. Então, quando nós partimos desta jornada de buscarmos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, o Senhor se manifesta sobrenaturalmente, poderosamente, e quem teve um encontro com esse Deus maravilhoso dificilmente retorna para trás, dificilmente retrocede, porque encontrou a razão e o sentido da sua vida. Sabe que a vida não é apenas neste mundo, mas há uma eternidade proposta para nós, para aqueles que se entregaram para Jesus, para aqueles que creram de fato e geraram nele uma fé genuína, uma fé que gera obras, uma fé que produz um fruto de arrependimento e que crê em Deus para viver em conformidade com esse Deus, segundo o propósito de Deus. Então nós encontramos o nosso propósito em Deus, o nosso Salvador. E Ele, como diz o texto, envia o seu Espírito Santo para habitar em nós.
Isso é maravilhoso. Quando o Senhor envia o seu Espírito, queridos, quando nós cremos autenticamente, de verdade, sem fingimentos, o Espírito Santo vem e faz morada dentro de nós. É o Espírito que nos transforma, é o Espírito que nos regenera a nossa alma e que preenche esse vazio existencial que existe muitas vezes em muitos corações que ainda não se renderam a Cristo. E mesmo esse crente, tendo o Espírito Santo, não é que ele não está mais sujeito à depressão ou qualquer outra enfermidade. Mesmo tendo o Espírito, podemos ainda assim sermos suscetíveis a essas enfermidades como a gripe, que nós somos suscetíveis. Deus não disse que nos livraria de todas as aflições do mundo, pelo contrário, Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, porque o propósito do Evangelho, queridos, não é de nos engordar espiritualmente. O que eu quero dizer com engordar espiritualmente? O propósito do Evangelho não é simplesmente voltado às questões deste mundo terreno, não é fazer tu ser rico, ser milionário, ser isso como muitas religiões, inclusive evangélicas, estão querendo vender isso para as pessoas, e usando as pessoas inclusive como comércio da fé, para enriquecer alguns. O propósito do Evangelho é salvar a nossa alma, é levar a pessoa a ter um encontro com Deus, através do Espírito de Deus, para nos fazer servos de Deus, ou seja, discípulos de Jesus Cristo, para nos salvar e nos conceder a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça na condenação eterna, mas tenha a vida eterna. Essa é a condição do Evangelho, esse é o propósito do Evangelho, e muitos estão deturpando o Evangelho com princípios escusos. Mas o Evangelho não é para isso. Apesar de nós termos bênçãos de Deus ainda nesta vida, a Bíblia diz, Deus tem prazer em nos abençoar, pode ter certeza disso, mas isso não é o fim, é o meio da nossa vida, né? Mas o fim é a salvação da nossa alma. Deus tem o propósito de nos salvar, porque sem Cristo, queridos, não há salvação. Sem Cristo, o que nos espera é uma certa expectação de juízo, diz a palavra, e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas o Senhor quer salvar a cada um que nele se achega, como diz o texto de João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aquele que não crê? É o contrário daquele que crê. Isso é algo simples. Seres racionais como nós vamos entender o texto com certeza. Amados, Deus proporciona a nós experiências espirituais. E quando eu tive um encontro com Jesus, e quando eu busquei ao Senhor, não somente li as Escrituras, mas passou a fazer sentido. Não somente as Escrituras fez sentido na minha vida, eu comecei a entender o Evangelho, a entender a palavra pela revelação do Espírito, assim como também eu passei a entender o mundo de uma outra forma, porque o homem natural compreende das coisas do homem, das coisas naturais. O homem espiritual compreende as coisas do Espírito, bem como também, por ele ser também ainda um homem natural, mas que tem a presença do Espírito, ele compreende as coisas tanto naturais quanto as espirituais, discerne bem todas as coisas, diz a palavra. E maravilhoso é, queridos, nós temos a convicção pelo Espírito que em nós habita, da presença de Deus em nosso ser, não porque somos melhores, como eu disse antes, mas porque reconhecemos a nossa condição, sabemos que somos pecadores e que por nós mesmos não temos condições de nos salvar, mas Ele vem com a graça e com o seu amor e nos salva, como diz o texto que nós lemos. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho, para que eu e você tivéssemos vida, e vida eterna, querido, uma vida que não acaba na morte. Por isso que nós então podemos entender o que Jesus disse no livro de João, capítulo 11, e versículo 23, se não estou enganado da referência, que diz assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em Jesus, ainda que o teu corpo padeça, que o teu corpo morra, mas viverá eternamente, para todo sempre. Você já imaginou ter entendimento, e não somente entendimento, mas a experiência que prova isso no nosso coração? Muitas vezes as pessoas pedem prova, mas prova que Deus existe, prova que Deus não existe também, é 50-50, mas pelo que nós vemos, queridos, pelo que nós entendemos, e pelo que nós experimentamos, nós temos muito mais provas da existência de Deus do que a não existência de Deus. Uma delas é o que nada se faz, né? Da onde tudo veio? Do nada. 0 vezes 0 é 0, né?
Nada vezes nada é nada. O Senhor criou todas as coisas, e Ele, como criou todas as coisas, inclusive o tempo, o espaço, e a matéria, está além dessas coisas, não está preso, ainda que permeie pela matéria, ainda que permeie pelo espaço, mas está além do espaço, do tempo e da matéria. E quando nós entendemos pela experiência que Deus nos dá, porque a fé, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a prova das coisas que se esperam. Põe para nós ali o meu texto, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é a prova das coisas que não se veem? É prova das experiências, não somente das experiências, mas daquilo que hoje eu não enxergo, mas que eu posso experienciar na minha vida. A fé, ela é racional, como diz a palavra. Não é uma questão que você entra como um cavalo, né? Tem aquelas viseiras assim que não pode olhar para o lado. Pelo contrário, hoje nós enxergamos todas as coisas de um modo diferente, amplo. Querido, você que talvez ainda tenha uma falta dessas respostas e ainda sente um vazio na alma, hoje é o dia de poder ter um encontro com o Senhor. Como eu disse antes, nós cremos num Deus vivo, um Deus soberano que se faz presente. Quando Jesus ascendeu aos céus, Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Apesar de Ele estar sentado ao lado direito de Deus Todo-Poderoso, como diz o texto, mas a onipresença de Deus, a onipresença de Cristo, ela está aqui, em Espírito. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito Santo. Até ia ler um texto com os irmãos hoje, que é a conversão do Cornélio, o primeiro gentil que foi salvo e que recebeu do Espírito Santo. E eu vou ler com os irmãos, tem um tempinho ainda, mas eu quero que você acompanhe comigo o texto da conversão de Cornélio. Abre aí a Bíblia no livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 10. Eu não vou ler todo o texto, eu quero ler o capítulo todo, tá? Mas eu vou ler salteado. Então, se você quer ler o texto na sua íntegra, lê na sua casa aí, tá? Para nós aproveitar o tempo, eu vou ler apenas alguns trechos aqui, mas nós vamos entender de modo resumido o que aconteceu ali. Atos, capítulo 10, versículo 1, diz assim: aqui um anjo de Deus aparece para Cornélio, tá? Esse Cornélio, ele era um homem que a Bíblia descreve ali como centurião da corte, chamada Italianinha. Diz assim então o texto: e havia em Cesareia um varão, um homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, uma cidade, e manda chamar Simão, que é o apóstolo Pedro, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, o curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então, Cornélio chama alguns dos seus empregados, um soldado, porque ele era centurião. O que é um centurião? É um capitão de uma companhia de 100, ou seja, ele tinha sob o seu comando 100 homens, 100 soldados, tá? Por isso que é centurião. Então, ele manda pessoas, eles vão lá, chamam, encontram Pedro, o apóstolo Pedro, e aí Pedro, então, atende o pedido dos empregados de Cornélio e vem com eles. Lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 29, o texto continua, Atos 10, 29, pelo que sendo chamado vim, por isso sendo chamado vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Então Pedro pergunta para Cornélio: por que razão você me mandou chamar? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope
e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus te mandou. Cornélio, a Bíblia diz lá no versículo 24, que ele reuniu todas as suas casas, seus amigos mais íntimos, e estavam esperando Pedro chegar. Tá? Então Pedro começa a pregação, lá no capítulo 10, versículo 34 ao 43, Pedro prega a palavra de Deus para ele, prega o evangelho para Cornélio e a sua família, e lá no Atos 10, 44, diz assim, ao 44 ao 48, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, aquelas pessoas que acompanhavam Pedro, que era também de uma religião anterior, e que também tinham se convertido, né, da circuncisão, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: podes alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles alguns dias. Então Pedro vem à casa de Cornélio, prega a palavra, e a Bíblia diz que enquanto Pedro pregava a palavra de Deus para eles, o Evangelho de Cristo, caiu sobre eles o Espírito Santo, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. E como isso foi evidenciado? Porque que eles entenderam e viram que o Espírito Santo havia sido derramado também sobre os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram os povos, todos os povos que não eram conhecidos como judeus, tá? Não eram da nação de Israel, não eram da tribo de Judá. Então quem não era judeu, né, da tribo de Judá, eram considerados como gentios. Outros povos, no caso nós somos gentios. Este foi o primeiro gentio que não era da nação de Israel, que não era judeu, da nação, né, da tribo de Judá, que se converteu ao cristianismo e que relata a Bíblia que recebeu o Espírito Santo. A Bíblia diz que a evidência de que ele foi, né, cheio do Espírito Santo foi que, no versículo 46 diz: porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. As línguas que a Bíblia chama lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, 17 e 18, onde fala que estes sinais acompanhariam aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporiam as mãos sobre os enfermos e os curarão, e outros sinais que além mais ainda também a Bíblia descreve. Ou seja, uma fé genuína é uma fé que se reproduz, é uma fé que tem sinais, não é uma questão de cegueira espiritual. Me disseram que é assim, tem que ser assim, não. Me disseram que tem que ser assim, então eu aceito e tem que ser assim. Não, queridos, isso é ignorância, mas é uma fé autêntica que gera fruto sobrenatural. E aqui um dos frutos, ou de uma evidência sobrenatural que foi vista por eles, e que eles viram que o Espírito Santo desceu sobre eles, é que eles ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Uma evidência clara. Então Pedro pergunta para aqueles que eram da circuncisão: nós podemos negar água a estes, ou seja, o batismo para estes que também receberam como nós no princípio o Espírito Santo? Por isso que eu falo, religião não salva ninguém, mas uma vida com Deus salva. Uma vida com Deus é a que transforma, querido. Isso pode ser experimentado por cada um de nós. E o Espírito Santo está aqui. Assim como ninguém via o Espírito Santo de modo visível, mas o Espírito estava ali pronto para encher corações daqueles que estavam sedentos da presença de Deus, daqueles que queriam ouvir a palavra de Deus. Então o que aconteceu lá no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 13 ao 16, Pedro é chamado pela igreja de Jerusalém ali, e ele então dá a sua justificativa por que ele começou a batizar os gentios. Então Pedro começou a explicar para eles, lá no versículo 13 do capítulo 11, diz assim: e contou-nos como vira em pé um anjo, né? Então Pedro chega ali perante a igreja e começa a relatar o que Cornélio relatou para ele, né? Que ele tinha contado, que tinha visto um anjo, e diz assim: contou-nos como viram em pé um anjo em sua casa, ele dissera: envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves. Embora, por que Cornélio precisava ser salvo se ele era um homem bom, fazia orações, dava esmolas e tudo mais? Porque o que salva não é os nossos méritos, querido. Então ele te dirá palavras que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, Pedro dizendo, né, se explicando, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor:
Quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. É o que nós inclusive falamos hoje à tarde para aqueles que estão fazendo o curso de preparatório para o batismo. O batismo com água, querido, é apenas um primeiro passo, mas o Senhor batiza com o Espírito Santo. Como eu disse antes, aqueles que de fato entendem que são pecadores, que precisam de um Salvador e que reconhecem que somente Cristo pode nos salvar, há uma promessa divina. A Bíblia diz que Deus, Ele é zeloso para cumprir as suas promessas. E Ele não é homem para mentir. Pelo contrário, Ele cumpre aquilo que Ele falou, porque senão não seria Deus. Ele não pode voltar atrás de si mesmo, mas Ele diz que daria o Espírito Santo àqueles que crescem. A salvação eterna, o dom do Espírito é a vida. E não uma vida qualquer, mas uma vida eterna. E é Ele que nos dá a certeza da nossa salvação. É Ele que preenche o vazio da nossa alma, é o Espírito do Senhor. E esse Espírito Santo que eles não viam com seus olhos, mas estava presente em todos os momentos em que se pregava a palavra do Senhor. A Bíblia diz que enquanto eles ouviam a palavra, o Espírito caiu sobre eles, se derramou sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas. Talvez você está aqui hoje, não sei se crendo ou cético, mas saiba de uma coisa, queridos, enquanto nós falamos, o Espírito Santo está aqui, presente neste lugar. Não visível com os nossos olhos, mas visível com os nossos olhos da fé. E aqueles que de fato estão sedentos de Deus, saiba de uma coisa, querido, o Espírito Santo pode entrar no teu coração aí, na tua alma, e fazer morada permanente, e transformar a tua vida, preencher o vazio do teu ser, e coisas outras mais gloriosas ainda podem acontecer nas nossas vidas. Considere-nos a nós experiências, como depois da minha conversão, tive muitas experiências com o Senhor, experiências sobrenaturais, experiências espirituais maravilhosas. Eu pouco tenho relatado isso aqui para os irmãos, né? Talvez uma outra coisa a gente tenha falado, né? Mas amanhã eu vou testemunhar um podcast que a igreja tem aí, quem quiser acompanhar depois pode, né? Nas redes sociais vai estar o link aí. Mas coisas extraordinárias e sobrenaturais que o homem não pode explicar. E não é coisas assim que aconteceu e foi uma coincidência não, querido. Coincidência tu discerne, tu tem conhecimento do que é coincidência e o que não é. Agora, coisas que é impossível de acontecer e que acontecem, isso não tem explicação, a não ser o sobrenatural, ou seja, que está além e acima do natural. Sem contar as experiências, expulsar demônios, outras coisas mais que nós depois acabamos experimentando essas coisas. Uma das coisas que eu me lembro quando eu me converti, há 23 anos atrás, que eu queria ver então quando eu comecei a ver e ouvir a palavra. Mas isso é real mesmo? Então eu quero ver um endemoniado. Eu quero expulsar um demônio, dizia para o irmão que estava me explicando, me ensinando a palavra. Eu quero ver um endemoniado. Calma, cara. Deus, no tempo certo, Deus vai te dar a experiência. Até que um dia eu tive uma experiência. E depois vem outras e outras e outras. Porque são coisas que não é a religião que te dá. Não é, vem cá, irmão, vou te dar uma experiência com um endemoniado. Vem cá, irmão Elton, fulano que vai ser endemoniado, aí tu expulsa. Embora que tem muitos teatros por aí, sim, infelizmente. Muitas pessoas que denigrem o Evangelho. E acabam com isso denigrindo, né, a igreja de Jesus na terra. Com falsos ensinos e com tantas coisas erradas que fazem, mas nós buscamos viver uma palavra de modo autêntico e falar da palavra como ela é. Se está na palavra, está. Se não está, não está. Não adianta inventar nada, porque o que salva é o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do gentil, primeiro do judeu e depois do grego, como diz o texto que nós lemos antes. Não precisamos inventar nada. A palavra de Deus ela é suficiente. Coloque de pé em nome de Jesus, querido.